Os portugueses conseguiram conquistar o mercado e algumas possessões na África, Ásia e América super interessados no mercado de especiarias. Até o ano de 1530 os lusitanos não tinham interesse nessas terras. A extensão do império colonial deixou a defesa dos seus dominós mais vulnerável. Existia uma luta muito forte pelos turcos, ingleses e venezuelanos por causa do controle dos maiores postos comerciais. A grande venda de especiarias sofre uma queda muito grande por causa da invasão dos muçulmanos. Feitoria. Os portugueses, por não conseguirem seus minerais, navegavam pelo litoral do continente americano, da mesma forma que haviam feito na costa africana fizeram para conseguir o pau-brasil. Os homens armados foram destinados a essa terra desconhecida. Alguns eram condenados pela coroa portuguesa e outros eram voluntários que queriam descobrir mais sobre os indígenas e sobre as suas riquezas. Escambo. Para os troncos de árvores embarcarem, eles tinham que convencer os navios. Para que isso acontecesse, eles precisavam trocar por alguns objetos produzidos na Europa. Os ingleses, espanhóis e franceses também tentavam roubar o pau-brasil por motivos da tintura deste tronco. No começo da crise do comércio oriental, os europeus invadiam o litoral americano em busca das especiarias. Os portugueses viram que o pau-brasil iriam lhe trazer fundos. Usaram este tronco para fazer vendas e trocas de sementes e moedas. Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar foi uma das maiores fontes de vendas na época de 1580. A cana-de-açúcar foi trazida para o Brasil por Martinho Afonso de Souza. Ele era um português que trouxe a cana-de-açúcar para o Brasil para ter mais posse de venda com sementes e trocas. Neste caso, o processo de transportação da cana-de-açúcar não foi nada fácil. Houve milhares de atritos entre os portugueses e os indígenas. O trabalho e a desonra. Para os colonos, interessados nos lucros da atividade açucareira, a conquista deveria ser direcionada a obter o maior número de braços para a lavoura de cana. Além disso, os trabalhos manuais necessários, na América muitos eram tidos como desonrosos para os conquistadores. A posse de escravizados era vista como condição para uma vida honrada. A colônia, de acordo com cronistas do século zero, só não se desenvolvia mais porque os nativos se rebelavam e fugiam cada vez mais dos conquistadores. Aprendendo com os nativos. A partir do momento que os nativos e os bandeirantes se aprofundavam nos interiores, eles adquiriram muito mais conhecimentos do que eles já tinham, como linguagem, sabores, comunicação e culturas diferentes. Para sobreviver, os europeus tiveram que aprender muitas coisas com os nativos e se acostumar com algumas coisas dos nativos. Como caçar, cozinhar, comer comidas que seriam descartáveis na Europa, sapos, lagartos e entre outros. A motivação religiosa. A maioria dos nomes que os europeus davam aos países eram relacionadas aos nomes bíblicos. Os espanhóis e os europeus acreditavam que encontrar novos países era uma grande missão cristã. Muitos cristãos acreditavam que foram escolhidos por Deus para fazer uma mudança religiosa. Pequenas e grandes expedições. As proporções das bandeiras eram impressionantes. Uma delas, organizada por Antônio Raposo Tavares em 1629, era composta de 69 colonos da vila de São Paulo, 900 mamelucos descendentes de indígenas com brancos e 2.000 ameríndios. A maior parte das expedições era composta de nativos escravizados que faziam seus trabalhos após terem sido presos para serem escravizados. São Paulo, cidade dos bandeirantes. São Paulo foi o abrigo dos bandeirantes no século da colonização. Os moradores plantavam seu próprio alimento e os vendiam para os outros estados. Eles exploravam muitos indígenas. O clero e a conquista portuguesa. O clero participou relativamente nas conquistas portuguesas, tentando transformar os nativos em cristãos. Vários indígenas foram batizados à força. Se resistiam, eram mortos em nome de Jesus. Obrigado pela atenção de todos. Boa sorte ao próximo.